E desejo uma boa palestra e qualquer coisa a gente vai tendo essa interação. Legal, Luana, obrigada. Em primeiro lugar, estou muito feliz de ter sido convidada para falar aqui com vocês hoje. Fiquei muito feliz quando você, Luana, entrou em contato comigo, né, para falar um pouquinho sobre educação ambiental na escola. É um assunto que eu amo, que eu respiro, e eu sempre gosto de falar sobre ele. Eu não sou bióloga, né, é a Semana da Biologia, e muitos que estão assistindo são biólogos em formação, então eu já começo falando, eu não sou bióloga, então talvez tenha uma abordagem um pouco diferente, né, eu queria que fosse mais uma conversa, inclusive a Luana, eu não estou conseguindo ver se tiver alguma pergunta, alguma coisa, mas a Luana está de olho, qualquer coisa ela me passa, e eu queria que fosse mais uma conversa, na verdade, assim, né, uma coisa solta sobre esse assunto, que é tão importante, que as escolas ainda muitas ainda não pensam na educação ambiental, na natureza dentro da escola, né? E como tem biólogos em formação aqui, e futuros professores, pesquisadores, mas principalmente para quem vai ser professor na escola, eu acho legal a gente pensar um pouco nisso, né, na rotina escolar, quando a gente está numa sala de aula, seja no formato tradicional, na escola tradicional, numa escola que é um pouco mais construtivista, montessoriana, a gente estava até conversando um pouquinho aqui antes sobre isso, qual que é o papel da natureza, né, porque, afinal de contas, a escola ensina sobre o mundo, né, e a gente só ouve falar dele muitas vezes. Então, falar um pouquinho para quando vocês estiverem lá na sala de aula, os que já estão, tentarem lembrar sobre isso, que a gente vai falar hoje, lembrar disso, e tentar incluir da forma que der, né? Porque às vezes é difícil, mas é possível. Então, como a Luana falou, eu sou professora também, eu dou aula de educação ambiental no Colégio Van Gogh. Eu tenho alunos de várias idades, então eles vão de 2 a 12 anos. Eu tenho desde o mini maternal até o fim do Fundo 2. E são muitas coisas que eu vejo e que acontecem que eu queria falar um pouco com vocês, passar para vocês. Então, assim, para começar, eu acho que é interessante, é estranho falar sem as pessoas na minha frente, não estou acostumada, né? O professor está acostumado a ver o rosto das pessoas e interagir, mas eu acho legal a gente começar pensando no que é natureza, né? O que é natureza? O que significa natureza? Parece uma pergunta boba, parece uma pergunta que todo mundo já sabe a resposta, natureza é o verde, é a árvore, não sei o quê. Mas se você parar realmente para pensar nessa pergunta, ela é muito mais profunda do que parece e pode alterar a nossa percepção sobre o mundo à nossa volta. Então, quando a gente para pensar no que é natureza, o que significa estar na natureza, muitas vezes a gente vem na nossa cabeça aquela imagem de estar cercado de árvores ou estar num habitat preservado, aquela coisa de estar imerso num lugar conservado, intocado, pisar na grama, e sim, né, isso é estar na natureza também, mas assim, natureza não é só isso, né, não é só não é só o bioma, não é só esse lado, né, então, quando a gente para pensar em natureza e o que ela é legal a gente pensar no que é vida, né? É um curso vocês são biólogos e é uma ciência que estuda a vida. Então, assim, onde está a vida nesse planeta, né? Tanto a vida no sentido biológico, a vida de organismos, quanto a vida que é movimento só, de seres inanimados, ciclos, né? Nuvens, tudo isso, né? Então, assim, se a gente parar para pensar, a natureza é tudo, praticamente. A natureza está em todos os lugares, né? Então, nesse exato momento, eu tô aqui em São Paulo, um monte de prédio aqui no meu fundo. Eu tô em meio à natureza, porque, para começar, eu tô dentro do meu corpo, né? E o meu corpo é a primeira natureza com a qual a gente tem contato, o nosso corpo. É a primeira natureza
com a qual a gente tem contato e por meio dela a gente experimenta o mundo, né? Então, o que eu queria dizer quando você parar para pensar no que é natureza e o que significa estar na natureza, tenta lembrar que a gente está, dependendo do nosso olhar, o tempo todo em contato com a natureza. A gente não precisa estar em determinado lugar, a gente não precisa viajar para determinado lugar, basta mudar a nossa percepção, basta mudar o nosso olhar. E você repara que tem muita natureza ao seu redor, dentro de você repara nos seus ciclos, no seu corpo, em tudo, no ar, o ar respira. Isso você está o tempo todo imerso. Então, muitas vezes, para a gente ter contato com a natureza, basta a gente mudar a nossa percepção. E eu acho que isso é importante porque, para a escola, principalmente, né, é uma coisa que eu vou falar aqui em seguida. Quando a gente para pensar se existe natureza dentro da escola, né, todo mundo aqui esteve na escola, ou eu fiquei sabendo que tem alguns alunos da Luana aqui, que tem entre 8 e 10 anos, que ainda estão na escola. E existe natureza dentro da escola, né? É uma segunda pergunta que eu queria fazer, para vocês lembrarem de quando vocês eram alunos, e se na escola de vocês, na experiência de vocês tinham contato com a natureza dentro da escola e o que é ter contato com a natureza, mais uma vez, né? Então, existem escolas que têm mais natureza no sentido de áreas verdes, né? Espaços para o livre brincar, para o livre explorar. Tem escolas que têm mais esse perfil, e tem escolas que não têm, escolas verticais, escolas que praticamente são feitas de concreto, né? Mas, assim, mesmo nessas escolas, existe natureza justamente pelo que a gente acabou de falar. A natureza está dentro da escola, mas muitas vezes a gente não repara, né? Então, para o professor em formação, para o professor que já atua, talvez seja legal lembrar que aquilo que a gente fala nos livros, aquilo que a gente tem nas apostilas, o conteúdo que a gente tem previsto, que tem que ser cumprido, muitas vezes a gente fala sobre ele e não apresenta. E a escola, por mais vertical, mais tradicional que seja, se a gente tiver essa mudança de olhar, a gente consegue apresentar para o aluno um pouquinho do mundo real também, um pouquinho de contato, seja um pedaço de céu que aparece pela janela, seja a água que sai da torneira, seja uma plantinha no vaso, sejam pequenos animais, pássaros que visitam a escola, seja o próprio corpo, como eu falei anteriormente, né, voltar a atenção da criança para o próprio corpo dela, que é a natureza, é a primeira natureza. Então, isso é muito importante. A gente tentar lembrar que já existe natureza dentro da escola. Muitas vezes eu escuto alguém falar, mas a minha escola não tem espaço, Gabi, porque lá na escola onde eu trabalho, a gente é uma escola que é vertical, é uma escola que é tradicional, e a gente fez num pequeno espaço que tinha uma pequena horta. Mas muitas vezes eu escuto, assim, eu converso com outros professores, eu falo, olha, na minha escola não dá nem para fazer isso. Não tem como eu incluir natureza na minha rotina escolar, não tem como eu trazer natureza para o convívio dos meus alunos. Mas tem porque existem pequenas naturezas que podem ser incluídas na rotina. Assim. E depois, mais para frente, a gente fala sobre isso, algumas táticas que dá para a gente usar, né? Mas tem isso na cabeça. E por que a escola é lugar de aprender sobre a natureza? Por que será que é importante a escola, como instituição, trazer a natureza, apresentar a natureza, permitir um contato com a natureza, seja no nível que for, no nível que a escola puder oferecer para essa criança, para esse adolescente? Do meu ponto de vista, assim, e eu acho que se a escola prepara, muitas escolas têm esse discurso, né, que forma para formar cidadãos de uma forma integral, né? Então, assim, eu vou formar pessoas de uma forma integral. O que é formar alguém de uma forma integral? Diversos aspectos necessários a serem desenvolvidos numa pessoa. E muitas dessas escolas que falam isso não oferecem nenhuma
nenhum contato, nenhum olhar dirigido para esse ponto. E eu acho que uma coisa que é surreal, inclusive, para usar uma palavra, sendo bem sincera, que a escola não trata esse tipo de conteúdo. Grande parte das escolas não trazem esse tipo de conteúdo, esse tipo de oportunidade. Então, assim, cada vez mais a gente vê escolas investindo em tecnologia, né? Agora, depois da quarentena, então, e que é muito importante. Eu estou aqui podendo falar com vocês por causa de tecnologia. Não é importante. Não é importante, é muito importante, claro, não existe dúvida, mas esquece-se desse outro lado, né? Então, por que a escola esquece disso, né? E por que a escola é lugar de aprender sobre natureza? Porque a natureza é o mundo, simplesmente por causa disso. A escola é lugar de aprender sobre o mundo, é lugar de aprender sobre você mesmo, sobre o outro, é lugar de aprender sobre diversidade, sobre tolerância, sobre muitas coisas além do conteúdo. E como, ao meu ver, uma criança pode se desenvolver plenamente e compreender aquilo que ela está lendo, que é, muitas vezes, quase como se fosse um livro de ficção, que ela lê uma história ali na apostila, ouve o professor falar, e um dia ela está aprendendo sobre processos naturais, está aprendendo sobre fotossíntese, por exemplo, e aí ela sai na rua, ela não consegue reparar. Não é que ela não tem, ela não consegue ver, é um tipo de cegueira, que existe uma árvore ali, que existem árvores na rua dela. Ela nunca reparou. Tem uma de cada tipo, por exemplo. Ela não precisa saber na escola a espécie, enfim, mas assim, ela não repara que existe um ser vivo ali, de pé, na frente da escola. Ela nunca parou para prestar atenção nisso, porque nosso olhar não está desenvolvido para isso. E ela vai para a escola e aprende sobre as partes da planta, aprende sobre tudo, mas ela vai para o mundo real e não vê. Então, assim, é um tipo de cegueira que nós, professores, e a escola como instituição há décadas, se não há séculos, traz para... Nós fomos criados nessa escola, né? E é muito difícil desconstruir isso depois de adultos. Então, que a escola possa mostrar mais sobre o mundo e fazer esse elo sobre o que é ensinado na apostila, que é muito importante, o conteúdo científico, sem dúvida alguma, né? Mas com a realidade, né? Senão, não adianta, senão todo aquele conhecimento é perdido. E eu acho, assim... Peraí, que eu vou beber um copo d'água. Eu acho que é muito complicado a escola falar em desenvolvimento integral e em desenvolvimento agora está muito na moda, né, na pedagogia, competências socioemocionais, depois da BNCC, sem incluir isso no currículo. Porque, ao meu ver, como que uma criança pode aceitar, por exemplo, que ela é imperfeita, que o outro é imperfeito, que o corpo dela muda, que ela tem defeitos, que ela um dia está de um jeito, outro dia está de outro, que ela vai passar pelo ciclo de virar criança, de ser criança e virar um adulto, passar por todas as transformações da adolescência, se ela está cercada de plástico só, de concreto só, que não muda, que por 10 anos que ela está naquela escola é igual, que não envelhece, que não se transforma. Ela não tem em volta dela exemplos de coisas vivas que estão em transformação. Então, ela é uma coisa viva que está em transformação e em volta dela não tem nada que está em transformação, que morre, que fica mais feio e outro dia fica mais bonito e outro dia fica doente e outro dia fica saudável. Ela não tem isso, ela não tem essa referência. Não só na escola, como em casa, no dia a dia, né? Crianças, principalmente de grandes centros urbanos, muitas vezes não tem essa referência de ciclos naturais, né? Então, como que você faz com que uma criança aceite... Peraí, que apagou aqui meu negócio. Como que você faz com que uma criança aceite isso nela mesma e no outro, se ela não tem essa referência? Diversidade. Como que você cria adultos que respeitam e toleram diversidade, pessoas de diferentes formas, tamanhos, cores, propostas, se tudo que ela vê é igual?
se ela não tem a referência de que na natureza cada indivíduo é de um jeito, é de um tamanho, é de um formato, é de uma cor, e cada um tem a sua função, e que isso é lindo. Ela não tem essa referência, então é difícil criar um ser humano que tolere diferenças se ele vê as coisas iguais apenas, e só um tipo de coisa bonita ao ver dele. Então, eu acho que o papel da natureza vai muito além da conservação. Quando a gente fala de educação ambiental na escola, a gente pensa muito na conservação, na preservação, que é muito importante trazer isso para dentro da escola por esse motivo, né? Para promover a sustentabilidade, mas é uma mão dupla. Acho que é tão importante quanto criar na criança esse despertar, essa consciência. É importante que a criança se beneficie disso para ser um adulto saudável, né? Peraí, gente, um segundo que eu preciso só dar uma arrumadinha no negócio aqui. Pronto, foi. Então, assim, esse ponto, até o luto, sabe? Muitas vezes na nossa sociedade é um tabu. Muitas crianças acabam passando por algum tipo de luto enquanto estão na escola, se não depois. E a gente não fala sobre isso na escola, né? Que educação socioemocional é essa que a gente fala que está dando se a gente não prepara a pessoa para o luto, por exemplo, que é uma coisa que todos, sem exceção, vão passar ao longo da vida, em algum momento, algum tipo de luto. Então, nós somos muito bons de passar conteúdo, né? A escola se especializou nisso, e a gente é muito bom de transmitir conhecimento, mas a gente não sabe acessar isso quando a gente precisa, porque a escola não ensinou essa parte. E convívio com a natureza ajuda muito, tá? Então, vamos passar aqui, gente. Ó, uma coisa que eu quero falar, que eu acho muito importante também, eu quero saber depois, se a Luana depois me contar, se alguém respondeu que eu não estou vendo, se alguém já ouviu falar sobre o transtorno do déficit de natureza. O transtorno do déficit de natureza é um termo leigo, tá? Não é um transtorno psiquiátrico, que foi cunhado pelo Richard Louv. Um livro que eu amo e eu recomendo, chama A Última Criança na Natureza. É um livro incrível para quem gosta desse tema. E o que o Richard Louv fala sobre isso? De décadas para cá, né, aconteceu um movimento que chama emparedamento da infância. Então, emparedamento de todo mundo, na verdade, né? Só que como nós estamos falando de escola, eu vou falar mais sobre o emparedamento da infância, mas todos fomos emparedados. A gente pode ver isso mais ainda agora nos últimos meses, né? Quão longe a gente está dos ciclos, né, das coisas. Mas o emparedamento da infância é o quê? As crianças que há algumas décadas atrás ainda tinham, mesmo nos centros urbanos, algum convívio com o ambiente natural maior, com ar livre, com o livre brincar, exploração, subir em árvore, na pipa, saber de onde vem a comida, muitas vezes, né? Hoje é muito menor isso, essa possibilidade, né? A escola acompanhou esse movimento. Então, esse emparedamento da infância traz um problema que ele chama de transtorno do déficit de natureza. É um nome irônico até, que ele usa, porque existem tantos transtornos que muitas vezes a gente diagnostica. Eu sou da área de neurociência também, então muitas vezes a gente diagnostica e fica atrás de transtornos. Mas essa criança é desse jeito, será que ela é autista? Será que ela tem transtorno obsessivo? Será que ela tem? Então a gente fica, né, muitas vezes tem até uma super, são muitos diagnósticos equivocados, né? E ele traz esse transtorno do déficit de natureza para falar que, olha, muitos dos problemas que existem de aprendizagem, de comportamento, no sentido de, não para o adulto ter que lidar com o comportamento difícil da criança, mas para a própria criança com ela mesma, né, vem de um déficit de natureza, que as crianças estão sendo privadas de ter esse contato, que é o que eu estava falando antes. Então, assim, entre
os principais problemas causados pelo transtorno do déficit de natureza, segundo ele, alteração dos ritmos biológicos, por exemplo, que causa muito estresse, muita ansiedade nas crianças, em todos nós, mas nas crianças principalmente, sedentarismo, problemas de saúde relacionados a sedentarismo. Um problema muito específico também é a fadiga sensorial. A fadiga sensorial acontece pelo seguinte motivo. Nós temos, a princípio, né, os 5 sentidos principais sensoriais, e o nosso modo de vida, o nosso modo de estudo até, principalmente agora, né, a gente pode ver isso mais ainda, foca em 2 sentidos principais, audição e visão, né? Então, assim, nós somos bombardeados o tempo todo nesses sentidos, a nossa visão e a audição. Inclusive, agora a nossa comunicação está sendo feita dessa forma. Vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo. Mas não está sendo despertado paladar, olfato, tato, e quase sempre na escola também é feito dessa forma. O professor está lá na frente, nós estamos lá na frente, falando e nos movendo, escrevendo. Então, assim, os nossos sentidos da visão e da audição são muito estimulados, super estimulados, principalmente com telas, com tudo isso. Os nossos outros sentidos acabam sendo atrofiados. Então, ao mesmo tempo que existe um problema que a gente chama fadiga da atenção direta, o nosso cérebro se esforça, falando mais em termos leigos, o nosso cérebro se esforça muito, o tempo todo, para filtrar tanta coisa que chega até nós, que esse sistema de filtrar, porque para existir aprendizagem, precisa existir foco e atenção. Porque se você parar agora, onde você está, e reparar em tudo que está ao seu redor, se você estivesse prestando atenção igual a tudo que está ao seu redor, você não conseguiria entender absolutamente nada da realidade. Então, seu cérebro, nesse exato momento, está fazendo isso. Está deixando de lado algumas coisas que estão aqui e prestando atenção, por exemplo, no que eu estou falando nesse momento. Ou, se você parar de prestar atenção no que eu estou falando, prestar atenção em alguma coisa aqui do lado. Você foca, senão você não consegue assimilar absolutamente nada que está ao seu redor. E esse processo de filtrar esses estímulos excessivos que você não quer no momento, ao extremo, ao longo de muito tempo, ele causa uma fadiga. E essa fadiga atrapalha a aprendizagem da criança, essa fadiga, ela atrapalha, causa um grande estresse. Então, isso atrapalha muito o desenvolvimento infantil, atrapalha muito o processo de aprendizagem. Muitas vezes a gente acha que a criança tem algum distúrbio, alguma coisa, mas ela está fadigada mesmo, sensorialmente. Existe isso. E, ao mesmo tempo, os sentidos de olfato, paladar e tato não são desenvolvidos, tem um subdesenvolvimento. Uma criança, por exemplo, da educação infantil na escola, ela tem, muitas vezes, a criança nessa faixa etária, ela está aprendendo como as coisas são, né? Ela está catalogando no cérebro dela a sensação de tocar em cada coisa diferente. Então, se eu, adulta, tentar lembrar como é tocar numa folha, como é tocar numa pedra, eu tenho essa memória. A criança que cresce sem ter essa experiência, porque ela toca o tempo todo só em plástico, por exemplo, ela tem lá uma brinquedoteca apenas de plástico, ela não tem essa referência, ela não desenvolve essa inteligência. Não que ela não possa, ela pode, ela tem esse potencial, mas o que a gente oferece para ela atrapalha esse desenvolvimento, porque a gente não está oferecendo coisas naturais, por exemplo, ou não, até não naturais, mas outros tipos de tato para ela se identificar, né? Olfato, a mesma coisa. A criança está dentro da escola, que é onde ela passa a grande parte do dia dela, muitas vezes até no período integral, ela não tem referência de cheiros. O caderno é de papel, a sala é de plástico, a carteira é de plástico, a parede é de concreto. Ela não cria uma biblioteca de cheiros na mente dela, ela não tem essa referência, né? Nós não damos coisas para a criança cheirar, ela não tem, simplesmente não tem esses objetos ao redor. Paladar, muitas vezes também. Paladar a gente se alimenta, então é um pouco menos crítico, mas assim, às vezes é a mesma coisa, a gente não liga uma coisa ou outra, a gente não sabe de onde vem esses gostos. Então, é uma coisa muito séria. E principalmente na primeira infância, na educação infantil,
no Fundamental 1. É muito importante que a escola dê para a criança oportunidade de desenvolver esses sentidos plenamente, porque senão existe uma defasagem depois, que é muito difícil depois você correr atrás, né? Mas, assim, apesar disso tudo, eu acho que o Richard Lu fala sobre isso também, mas o mais crítico, na minha opinião, do déficit de natureza, que ele fala, né, dessa privação a conviver com a natureza e a reparar na natureza, a falta de sensação de pertencimento que isso gera na gente. Então, tem uma passagem que eu acho muito bonita, que é, por exemplo, que a gente não consegue mais ver as estrelas, praticamente, né? Eu aqui em São Paulo, é muito raro alguma noite que eu consiga olhar para cima e ver estrela, alguma estrela, que seja uma. É muito difícil, é muito raro. Não sei aí onde vocês estão, mas, em geral, mesmo que a poluição não seja muito alta, a iluminação nos priva disso. E isso quebra uma coisa muito... Se você for parar para pensar na história do ser humano, desde a Revolução Industrial, nos últimos séculos, né, nas últimas décadas, séculos, é o primeiro momento na história da humanidade que a gente olha para cima e não vê nada. Então, isso é uma coisa que sempre fez parte do ser humano, como um ser social e um ser pertencente à natureza, né, a nossa cultura, as nossas artes, nosso conhecimento, a nossa matemática, tudo foi feito em cima de, muitas vezes, disso, né, de você poder olhar para a natureza e entender como o mundo funciona e ter ideias a partir disso e ter inspirações a partir disso. E se a gente olha em volta e não vê o céu mais, a gente não vê constelações mais, a gente não vê lua, a gente não sabe que fase da lua nós estamos, a gente não sabe nem que existem fases da lua, porque isso acontece às vezes. É uma privação de pertencimento. Você deixa de se sentir parte do planeta em que você vive. Isso é muito sério, porque quando a gente entra no ponto de vista de sustentabilidade, de conservação, que eu acho que para quem está assistindo da área de biologia talvez seja um ponto importante para alguns, né? Às vezes alguém até foi para essa área por esses motivos, por esses anseios. Como que você exige que uma criatura, nós, cuide do planeta onde vive, se ele não se sente parte deste planeta, se ele se sente um estrangeiro no próprio planeta? Então, assim, você não cuida do que você não ama. Pensa nas pessoas ao seu redor. Você pode até ter carinho, cuidar de alguém que está em risco, mas assim, você realmente se preocupa e quer cuidar e quer proteger aqueles que você ama. As pessoas, animais, enfim, você se preocupa extremamente, você realmente age, sai da sua zona de conforto para proteger aqueles que você ama, aqueles que por quem você se importa. E com o planeta é a mesma coisa. Como que você faz com que uma pessoa saia da própria zona de conforto e proteja um habitat, proteja um planeta, faça alguma coisa que exige, né, que ela mude a sua rotina, se ela não ama o planeta, se ela não entende o planeta, se ela nem vê o planeta? Então, eu acho que a escola também tem esse papel, trazer a natureza para dentro da escola, trazer a educação ambiental para dentro da escola. Agora, falando do outro lado, né, não só de beneficiar o desenvolvimento da criança, mas se a gente pensa em sustentabilidade seriamente, a gente tem que pensar em pessoas que amam o planeta em que vivem, porque não existe cuidado sem amor, né? Então, por isso que eu acho que a abordagem da educação ambiental aquela abordagem de culpa, de apontar o dedo, muitas vezes é necessário isso, principalmente para nós adultos que já estamos calejados e essa linguagem mais empática não funciona tanto muitas vezes, mas assim, para a criança a informação, eu acho que funciona muito mais você, ao longo da formação dela, desde que ela é pequenininha, lá do infantil, você inserir pequenas doses de planeta na vida dela,
fazer com que ela se apaixone pelo planeta que ela vive e naturalmente ela vai se importar com ele. Você apresenta as ferramentas que ela pode usar para fazer isso, mas despertar esse amor, entendeu? E como você desperta esse amor? Oferecendo interação. Ela tem que interagir com o mundo para amar ele, né? Ela não vai se apaixonar por uma foto no livro dela, que não tem cheiro, que não tem tato. Ela precisa viver aquilo e aos poucos ir se importando, cuidando, a ponto de realmente incorporar isso na vida dela como adulta de uma forma sem esforço, né? É uma forma natural, assim como ela cuida da mãe, cuida do filho, cuida do amigo, ela vai cuidar do planeta, porque ela ama, não tem como não fazer isso. Não vira nenhuma opção, né? Tá incorporado nela. E para mim, que mesmo eu que trabalho com isso, Luana talvez, não sei, possa falar, mas assim, eu não cresci com isso. Eu comecei a pensar dessa forma adulta. E ainda é muito difícil fazer algumas coisas, assim. É muito difícil abrir algumas exceções e sair da minha rotina para fazer algumas coisas que eu sei que são corretas. E é mesmo. Imagina, então, para o adulto que ainda não está pensando nisso. É muito difícil você exigir uma postura sustentável. E o que é uma postura sustentável, né? É reciclar o lixo? Não. Né? Então, assim, tem muita coisa que a escola não ensina. E depois a gente quer cobrar e quer apontar o dedo, mas não tem muito como fazer isso se você não deu antes um plano de fundo para a pessoa aprender. E tem um documento. Luana, tem alguma pergunta? Só para saber. Não, só a questão mesmo de colocaram assim, no meu tempo de escola, zero informação sobre esse assunto e em casa também. Então, quando você... Eu tô ao vivo, Venâncio. Calma. Mas dá pra me ouvir? Pronto. Não precisa botar não, deixa só a Gabriela. Quando você ia falando dessa realidade estrutural também, do meio social em que a gente é inserido, você ia falando que não teve muito contato, né, com essa questão. Não sei para os outros da cidade de Parnaíba como foi, mas eu tive o privilégio de ser criada com vó. Então já muda um pouquinho o olhar, né? Porque a avó não usa o remédio, usa o chá. A avó não usa o band-aid, ela usa a folha. Então, assim, esses quesitos sensoriais, né, que você foi falando, e tu ia falando e ia ficando muito nítido, que às vezes eu vou fazendo isso, não porque eu tenho conhecimento como tu tem, né? Mas porque eu fui criada por uma pessoa que teve esse entendimento empírico e que eu acabei criando essa memória mesmo, né? Você ia falando, o adulto precisa do cheiro. Meu Deus, a minha avó todo santo dia, né? Minha filha, você tá sentindo alguma coisa? Vó, dor de cabeça. Vou lá pegar o chá de erva cidreira, um capim-limão. Então, isso foi associando muito, tanto que hoje eu não uso remédio, né? Eu só faço uso de um remédio. Os outros, todos são fitoterápicos, né? Porque exatamente por um... sério, né? Que não precisa realmente aquela coisa que a gente não tem opção, né? Sim. Segue. Mas de resto, assim, foi muito desse contato, sabe? E quando tu ia falando da questão das estrelas, olha que louco, assim. Tu foi falando, meu Deus, que insano, ela não vê as estrelas. Todo dia eu tô aqui, vendo o Cruzeiro do Norte, Cruzeiro do Ório, não sei o quê, e tipo, achando super normal. Porque eu sento na minha calçada, boto a cabecinha no chão e fico, estrela tal, constelação tal, não sei o quê. Sabe? Então, realmente, da gente ver esse outro lado, né? E quando tu foi falando dessa cobrança, realmente, que insano, né? A gente cobra algo que não é ensinado. Como é que vai cobrar, né? Então, pontuar isso é muito legal, está sendo muito enriquecedor. E queria te fazer uma pergunta. Como tu vem do marketing para a educação e ambiental, assim, veio pulando as casas e chegou até aqui. Para ti, qual foi o maior impacto de sentir essa necessidade da educação ambiental dentro da educação tradicional, dentro da grade, né? De tentar fazer esse arranjado, né? De, vem cá, gente, dá para sentir, fazer. Como é isso? Olha, nem eu sei responder essa pergunta, porque eu ainda estou tentando entender o que acontece na minha vida e, para ser bem sincera, como que eu vim parar aqui. Mas, assim, eu não gostava muito de... Eu fui fazer propaganda porque eu gostava de desenhar, né? Aí eu falei, eu gosto de
desenhar, tá lá claro na minha cabeça. Tenho 16 anos, gosto de desenhar, fazer propaganda, é isso que acontece. E eu trabalhei uns 6 anos em agência de propaganda, numa área que não era uma área criativa, era uma área mais de números, enfim. E, como eu falei, eu olhava para o meu VP e eu falava, se eu for esse cara daqui a 10 anos, eu não vou ser feliz. Então, eu tô perdendo meu tempo aqui, sabe? E eu tinha... Muitas coisas me incomodavam, enfim. É uma área que você tem que relevar muita coisa, assim, sabe? Pelo menos para mim era assim. E eu não estava sendo feliz. E aí eu fui fazer marketing em uma escola, que é a escola onde eu ainda trabalho. E eu comecei a me envolver nos processos pedagógicos. Faz 8 anos que eu fui para lá. E eu comecei a me apaixonar pela educação. E eu comecei a ver muitas coisas, assim, que eu falei, poxa, eu lembrava de quando eu estava na escola e eu falava, falta isso, sabe? Falta tal coisa, falta tal coisa. E aí eu fui estudar para poder me envolver com a parte pedagógica. A parte de educação ambiental é uma parte que eu sempre fui fascinada, assim, sinceramente. E eu fui me especializando nisso até que há uns 2, 3 anos atrás eu cheguei para as diretoras e eu falei, olha, vamos fazer um programa assim dentro da escola? Tem essa área aqui, dá pra gente fazer uma horta com os alunos e vamos começar esse programa. E aí elas compraram a ideia e a gente começou. E tem sido incrível, assim. Nossa, as crianças trazem algumas coisas que você desacredita, algumas experiências, assim, que a gente tem uma arrogância de ser adulto, né? A gente esquece como que é ser criança. E muitas vezes, quando você está longe do convívio com crianças, às vezes você é um adulto que está há muito tempo sem conviver com crianças, muitas crianças, por exemplo, como eu faço, né? Eu tenho quase 180 alunos, de 2 a 12 anos, então são muitas idades, muitas crianças, muitas percepções, assim, e você acha que criança não sabe de nada, né? Tem aquele negócio, é criança. E não, assim, você acha que a criança é algo que ainda não é um ser humano completo que vai vir a ser, né? É um vir a ser, não é um ser ainda, né? E você começa a conviver com crianças, você vê que não. Que eles trazem umas coisas, assim... por exemplo, uma vez eu estava na aula e uma aluna bem pequenininha mesmo, ela tinha acho que 3 anos, ela me perguntou assim, o que é futuro? Eu falei alguma coisa, porque no futuro vocês estavam plantando, vocês vão poder colher. E ela me perguntou, o que é futuro, Pro? E eu tenho algumas salas, como eu sou do contraturno, eu tenho algumas salas um pouco mistas de idade. Então eu tenho aluno de 3, 4 e 5 junto, né? Às vezes um de 6, dependendo do tamanho da turma. E aí essa aluna me perguntou, o que é futuro, Pro? E aí eu fiquei assim, né? Você não espera. Como assim, né? Você não espera uma pergunta dessa. E aí eu tava assim, pensando em um segundo como que eu ia responder para uma criança de 3 anos o que é futuro. E aí a outra criança de 6 virou para a amiguinha e falou assim, daqui a um segundo. E aí eu falei, gente, às vezes a gente acha que criança não tem uma percepção do mundo completa, assim, mas eles são incríveis, assim. E eu acho que tem 2 coisas sobre o que você falou e sobre isso que eu queria falar, assim, sobre a cultura escolar, para quem vai ser professor, para quem é professor. Isso que você falou da sua avó, por exemplo, né? É uma coisa que eu acho que é muito falha na escola, em geral, na instituição escola, e nas universidades também, principalmente, né, que não dá espaço para o conhecimento popular. Então, a escola se fecha de um jeito, muitas vezes, no conteúdo, que nem sabe, porque ninguém se pergunta sobre currículo, por exemplo. Por que a gente aprende o que aprende, né? Por que eu aprendo sobre cultura europeia a minha vida inteira, muito, arte europeia, ciência europeia, e eu não aprendo sobre cultura africana? Por que eu não aprendo sobre cultura de outros lugares? Por exemplo, por que eu não aprendo sobre cultura indígena? Por que eu não aprendo sobre conhecimentos populares, né? Então, assim, a sua avó, nesses momentos que ela te trazia isso, essas experiências, é um conhecimento que, o conhecimento popular é tão importante quanto o conhecimento científico. O conhecimento científico vem do conhecimento popular, né? O conhecimento popular considerado, testado, retestado, modificado. Sem conhecimento popular não existiria conhecimento científico.
Então, assim, a gente aprende na escola, ensina coisas fixas, que a gente nem sabe por que aquilo é currículo e outras coisas não são, e desconsidera conhecimentos que estão ao nosso redor, na sociedade, culturais, que são tão importantes quanto, né? E isso eu acho uma falha muito grande na escola, e é uma coisa que a educação ambiental também traz, porque como eu estava falando antes, né, a sustentabilidade não é só sustentabilidade, como muitas vezes a gente acha, de conservação, de preservação, a parte ecológica, né, da sustentabilidade. Sustentabilidade pega todos os aspectos da existência, né, então, assim, você tem que... E é muito difícil fazer isso, principalmente morando numa cidade grande, né, é muito difícil de qualquer forma, o ser humano não está preparado ainda para isso, é um pensamento, então, mas você precisa pensar que existe uma sustentabilidade social. O que é uma sustentabilidade social? Uma sustentabilidade econômica, uma sustentabilidade emocional também, porque muitas vezes, tá bom, eu tô fazendo tudo certinho, ecologicamente, eu tô sendo responsável socialmente, eu tô sendo responsável economicamente, mas eu tô em frangalhos, assim, eu tô com depressão porque eu trabalho demais para fazer tudo isso acontecer, eu não reparo em mim, no que eu preciso, eu não reparo no outro, eu trato o outro mal para conseguir fazer tudo isso, então não adianta, você não está sendo sustentável, você está conseguindo arrumar, você puxa de um lado e descobre do outro, entendeu? Então, assim, se a sustentabilidade é tudo isso, né, que é muito difícil, se fosse fácil a gente já estaria sendo sustentável há muito tempo, o conhecimento popular, a sociedade que está ao redor da escola é muito importante. A escola muitas vezes se fecha como se fosse um cofre que está ali naquele lugar, no espaço, e ninguém entra, ninguém sai, ninguém vê, ninguém sabe, é aquilo, não pode mudar, é assim há 200 anos, e é isso. E não, né? A escola é permeável, ela tem que ser permeável, senão ela não faz sentido. Ela precisa conversar com quem está no entorno dela, e uma das coisas que estão no entorno da escola é justamente o conhecimento popular, né? Tem um mundo acontecendo em volta da escola, tem coisas acontecendo, tem problemas na rua da escola, na rua de trás da escola. Que problemas são esses? E os alunos estão estudando lá dentro para resolver os problemas do mundo e deixar o mundo melhor. Então, por que não começar com um problema que está na rua de trás da escola? Né? Mas para isso você tem que abrir a escola. Só um comentário aqui. É nítido que esse contato com a natureza está se dissolvendo, ainda mais nesse período de tecnologias em que as pessoas estão cada vez mais fechadas em seu mundinho e esquecendo do próprio planeta. Esse comentário mesmo, assim, do sentido do esquecer. Não, eu não coloco ainda complemento do planeta e esquecendo de si, né? Que a gente está vivendo num mundo de facetas para o outro. Né? A gente tem que postar que está feliz o tempo todo, tem que postar que comprou o melhor celular, porque senão não tá. Então, assim, isso também acaba fazendo com que a gente esqueça da gente. Imagine ser sustentável, imagine da árvore, imagine da rua. Então, fica muito mais complicado quando a gente não tem a percepção de que o eu também faz parte de todo o bioma, de todo o ecossistema, né? Sim. Que a gente não começa cuidando nem de si. Então... E principalmente no mundo da universidade. Eu não sei se você lembra do seu corre, deve lembrar, porque eu acho que é uma coisa que nunca dá para esquecer, mas como é insano, né? Chega a ser insano mesmo. 8 aulas por dia, pega busão, trabalha, come na RU, e você esquece da sua sanidade mental, muitas vezes, né? Quantas vezes eu indo para uma aula, saindo de outra, vendo uma pessoa chorando, outra carregando um TCC, a outra abrindo uma bolsa rápida, a outra enchendo o copo. Então, assim, frenético. Em que momento a gente para, né? Em que momento a gente vai ser sustentável com nós, né? Conosco mesmo, né? Então, assim, isso também gera um impacto no como a gente vê o mundo. Se a gente não se zela, a gente vai zelar o mundo para quê? Né? Eu tive esse grande impacto depois que eu entrei no mundo da federal, assim, né? Desse negócio de... E trabalho, e bolsa, e não sei o quê. Olha, teu IRA vai descer.
tipo, meu Deus, o meu ira, e eu, né? E aí de remédio, eu de depressão. E eu vim sair porque descobri o meu local no curso, né? Foi a permacultura. Acho que o povo vai enjoar de eu falar dessa palavra, mas enfim, não tem como tirar quando a gente descobre algo que ama, né? E depois disso, eu me reencontrei de novo. E hoje já consigo dizer, não, se eu não consigo me cuidar nesse horário, por que eu vou assistir aula? Não, eu prefiro ir fazer uma caminhada. Eu vou, mas vai atrasar o curso, certo, mas ele não vai sair correndo, sabe? E essa percepção é incrível como a gente vai mudando nos outros pequenos detalhes, né? Desde de pensar no catador de lixo, né? Porque ser sustentável também é pensar no outro. Quantas vezes o catador não passa morrendo e eu tipo, ei, pô, tu quer uma água? Ele, sério? Pô, água, normal. Eu tô acostumada a ouvir isso, né? Tipo, ninguém dá nem bom dia. E quantas vezes, assim, tipo, eu avisava, na caixinha é vidro, sabe? E eles arregalam o olho de susto, e, tipo, desde quando o respeito se tornou tão escasso a ser ponto de virar um susto, né? Assim, um espanto. Então, acho que tudo isso vai se coligando e ligando, e é mais ou menos isso. Gabriela, Ai, desculpa, fala. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar só uma observação. Você que é da permacultura, eu acho que a gente já estourou o tempo até, né? Que fica falando para sempre, eu nem reparo. Mas tem uma ferramenta que, se você quiser, até depois eu te passo. Se alguém estiver assistindo e quiser continuar a conversa, me chama lá no Instagram, no Pedagogia da Terra, pode me adicionar onde quiser que a gente conversa. Mas uma ferramenta muito legal que eu conheci com a Mônica Borba, é uma educadora ambiental aqui de São Paulo também, que ela fez um trabalho incrível numa escola municipal. É um projeto que chama Projeto Dedo Verde. Inclusive, eu usei como estudo de casa no meu TCC. E chama Flor da Cultura da Sustentabilidade, que é totalmente inspirada na permacultura e é uma ferramenta muito legal para usar dentro da escola. Se você, eu não vou conseguir explicar, porque é muito complexo, mas se você tiver interesse nisso, joga no Google Flor da Cultura da Sustentabilidade. Luana, se quiser, depois eu te falo, se você quiser usar com seus alunos, mas é uma coisa muito legal, que é inspirada na permacultura. Uma ferramenta prática mesmo, para usar na escola. Com certeza eu vou me interessar, né? Porque pretendo levar para os meus alunos, pretendo ser uma professora que leva essa questão do contato com a natureza, né? Já leva, né? Já levo, graças a Deus, assim, né? Do suco de limão, nunca vou esquecer da aula do suco de limão, né? A gente ia estudar sobre os sentidos e falar sobre doce, amargo. Gente, tragam suco de limão, suco de manga. Pra quê, tia? Pra aula? Sim, pra aula, né? Então, se tornou uma diversão e aprenderam, e a gente ainda tomou suco no meio da aula, assim. Então, a aula pode ser isso, né? Eles até se surpreendem. A aula pode ser isso, e a aula pode ter música, a aula pode ter suco. Então, assim, tudo que a gente vai levando que tem a ver com a natureza, que tem a ver com o meio, na arte, cultura, assim, é espantoso, né? Então, o corpo pode se mover na escola, né? Porque a escola não permite que o corpo se mova, né? Você tem que ficar estático na cadeira, duro por 4 horas lá, e assim, o corpo em movimento, que é a natureza mais, né, em essência do que isso, o corpo poder se mover livremente, né, então assim, tudo bem, tem momentos que não dá, né, senão a gente fica louco, não dá pra passar conteúdo, mas tem momentos que o corpo tem que ser convidado a se mover, né, ele nunca é. Quando então, tu vai falando a questão do movimento, eu fui me lembrando muito que eu estava dando aula de norte, sul, leste, oeste, né, os sentidos, bem tradicional, assim, meu Deus, como eu vou fazer eles fixarem isso? Coisa chata, assim, uma adulta de 26 anos, acho chato, imagina uma criança, sentada na frente do computador 7 horas da manhã. Aí eu, não, gente, não dá. Aí eu, bora, levanta todo mundo, bota um urso de pelúcia na frente, mas pra que, tia? Bora, menino! Né? E eu tenho... o braço direito é o sol. Eu entendi. Cara, um urso de pelúcia e o próprio corpo. Então, sabe, a gente sair mesmo da zona de conforto. Sair mesmo da zona de conforto é essencial. Gabriela, a gente passaria, assim, tempos intensos. Enfim, queria muito te agradecer por ter aceitado esse convite. Para mim foi muito especial, assim, já acompanho o teu perfil, né? E quando eu cheguei lá, meu Deus, eu vou perguntar para uma pessoa que eu nem conheço, mas eu vou perguntar.
E foi incrível, né? Super deu certo. Espero que a gente possa manter contato e tudo. Com certeza. O Centro Acadêmico de Biologia super agradece. Foi altamente enriquecedor esse momento. E tem mais um comentário aqui, só para a gente terminar. Eu achava que carnes eram carnes simplesmente. Nunca que o bife que eu comia vinha de animais. Muito estranho ter essa consciência na época. Eu acho que deve ser alguém da tua família, hein? Luciana Gaudi. É minha sogra. Olha aí, a sogra está assistindo. Tá vendo? Mas né? Tem muita gente que não consegue ligar uma coisa com a outra. E carne é uma coisa que a gente até consegue entender mais, mas eu mesma, tem coisa que eu nem sei que eu como e que eu falo, gente, como será que é essa planta mesmo, ela natural? Mesmo já tendo um pouco mais de convivência, assim, tem coisa que eu me pego pensando, nossa, eu nunca vi um pé disso e eu tô comendo. E é normal, né? Acontece. Exatamente. Então, muito obrigada, muito obrigada. A gente com certeza vai fazer outros momentos desse, ou numa live, ou numa oficina, enfim. Se lançar curso, me chama, que eu já estou inscrita, certo? Porque, meu Deus, tem muita coisa para investir. Quer fazer alguma consideração final? Quando quiser, pode me chamar, que eu gosto de falar. Certinho. Gente, a gente vai dar um intervalo de 10 minutinhos e vai voltar com a nossa segunda palestra de hoje, certo? Então, vão lá, bebam uma água, relaxem um pouco e voltemos daqui a 10 minutos, tá bom? Então, muito obrigado por esse primeiro momento e até logo. Tchau, tchau.